Olha, nós aqui de novo com a Roda dos Esclarecedores. Muito obrigado por nos receber novamente. Estamos em setembro e eu quero convocar você para orar pela PIBG. No próximo dia 25 de setembro, ela completará 41 anos de organização. Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja e o meu convite é para que você agradeça as bênçãos derramadas pelo Altíssimo sobre ela. E também interceda. Você deve conhecer alguns dos desafios pelos quais estamos passando, então convido você a interceder pela PIBG também. E a celebração dos 41 anos acontecerá no dia 24 de setembro, em culto único, das 10 às 12 horas. Reserve essa data. E na sequência dessa celebração, nós teremos um almoço tipo junta-panelas. E esperamos você e a sua família. No próximo domingo agora, dia 10, nós teremos a Ceia do Senhor. Este é um momento singular sempre na vida da igreja e nós esperamos contar com você, com a sua presença aqui, você que é membro da igreja, ok? E eu quero continuar desafiando você a participar das ofertas de ensino promovidas pela PIBG. Das 9 às 10 horas, nos domingos, a classe de adultos está com o estudo da carta aos Filipenses. As mulheres continuam estudando mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Já a classe da Gisele e da Cris Kinder continuará com essa temática, ajudando as pessoas à luz da palavra. Estão falando a respeito de discipulado, mentoria, aconselhamento, então é uma classe apropriada para aqueles que querem ajudar outras pessoas. E o DCF tem 2 convites para a igreja. O primeiro deles, no dia 9 de setembro, já nesse sábado, às 10 horas da manhã, um Shabazar DCF. São colocadas à disposição bolsas, roupas, sapatos, enfim, um bocado de coisa aí que pode talvez atender necessidades suas ou de pessoas que você conhece e ao mesmo tempo você estará ajudando o Bazar DCF. E o segundo convite é para a comemoração dos 23 anos de aniversário do DCF, esse Ministério da Igreja. Acontecerá aqui às 18 horas em um culto, uma celebração que eles estão trabalhando para que seja marcante, tá bom? E nós esperamos que você estabeleça de forma sistemática a sua contribuição para apoiar aquilo que a PIBG realiza. Temos uma obra na área de missões, uma obra social, uma obra assistencial, enfim, há muita coisa que a PIBG faz e que precisa do seu apoio. Espero contar com a sua generosidade. Vamos agora para as demais partes desta Roda dos Esclarecedores. A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos erguer as nossas vozes em adoração ao nosso Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é digno de honra, digno de glória. Cante assim comigo, ó. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Diga grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Oh, grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Exaltado seja esse Deus que é grande e que ouve as nossas orações. Oração, um desafio para todo cristão. Esta é a segunda conversa sobre a temática da oração. Eu estou sempre retomando esta temática por conta de algumas convicções, né? Elas aparecem aqui ao lado, eu quero reforçar
A oração é uma bênção para a vida de cada servo de Deus. Eu estou convencido disso, por isso a gente, vez ou outra, está falando a respeito desse assunto. Uma outra convicção é que a oração, é um problema para muitos servos de Deus, os quais simplesmente não oram. Por alguma razão, não oram. Uma outra convicção é que muitos dos que oram não obtêm os resultados de sua oração, por não compreender aspectos elementares desta prática tão enfatizada nas Escrituras. E uma outra convicção é que a minha função é ensinar o povo de Deus a obedecer a Deus. E certamente a oração é um dos aspectos em que o cristão deve obedecer a Deus. Precisamos reconhecer que a oração não faz parte da nossa natureza orgulhosa. Mas devemos orar, ao menos por duas razões. A comunhão mais íntima com Deus só se obtém por intermédio da oração. E uma outra razão é que o poder de Deus flui, em primeiro lugar, para aqueles que oram. Então, se você não ora, como é que o fluir do poder de Deus acontecerá na sua vida? Então, pense sobre isso. Hoje nós vamos conversar sobre um texto muito conhecido, que é o de Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Antes, porém, de ler o texto e meditar nele, deixe-me fazer uma pergunta. Se você quer estar seguro quanto a uma determinada informação, para quem perguntaria? Por exemplo, se você deseja saber algo sobre sua saúde, para quem você perguntaria? Se você deseja saber algo sobre investimentos, se aplicações financeiras, para quem você perguntaria? Se você deseja saber algo sobre cálculos estruturais para uma construção, para quem você perguntaria? Eu creio que a resposta mais sensata para todas essas perguntas é: eu procuraria e perguntaria para um especialista. E se eu desejo saber algo sobre oração, a quem é que eu devo consultar? A resposta não é diferente. Você deve consultar um especialista. E quem pode ser melhor do que Jesus nesta questão? E é com essa perspectiva que eu quero olhar para esse texto, né? Ouviremos o especialista, Jesus. Diz ele em Mateus 6, 5 a 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, esta é considerada a oração modelo de Jesus. E ele apresenta aqui, ou podemos extrair desta passagem, alguns princípios que devemos observar se quisermos ser guerreiros de oração. Vou mencionar 4 desses princípios de forma bem objetiva. O primeiro deles é ore regularmente. De onde é que eu extraio isso? No capítulo 6, verso 5, Jesus diz assim: quando vocês orarem.
ele está pressupondo que os discípulos dele já tenham um tempo regular de oração. Em outras palavras, ele está pressupondo que os discípulos, observando a própria pessoa dele, de Jesus, entenderam a necessidade de terem um tempo regular de oração. E aqui nós precisamos enfatizar isso. É importante separar um período regular para a oração, porque sem regularidade a oração jamais se tornará um hábito. E a oração precisa sim ser um hábito na nossa vida. É importante, quando nós pensamos nessa questão da regularidade e também do momento adequado e do hábito, você discernir se você é uma coruja ou uma cotovia. Deixe-me explicar isso. A coruja é um pássaro que tem hábitos noturnos. Eu coloquei-a aqui como um símbolo daqueles que se sentem melhor orando à noite. Já a cotovia é um pássaro que atua mais durante o crepúsculo e ao amanhecer. Eu coloquei aqui como símbolo daqueles que se sentem melhor orando de manhãzinha. Temos vários personagens mencionados na Escritura que tinham o hábito de orar. E certamente eles faziam isso em horários estabelecidos. Alguns obedeciam os horários estabelecidos na tradição, como, por exemplo, a Bíblia fala de orações que se faziam às 6, às 9 e às 12. Outros faziam as orações de madrugada, e seguramente haviam aqueles que oravam depois do pôr do sol. Eles eram regulares na prática da oração. Nós temos vários exemplos na Escritura, e é o que devemos procurar ser também, regulares na prática da oração. Regulares por quê? Devemos levar em conta, obviamente, o melhor momento para nós. O momento que estamos mais, digamos, confortáveis, ao anoitecer ou entardecer, começo da noite para alguns, como a coruja, ou no amanhecer, no crepúsculo, como a cotovia, né? E qual é o melhor momento? Qual é o seu melhor momento? Pode ser que o seu ritmo biológico é quem vai ditar isso. Pode ser que o seu ritmo de vida é quem vai ditar isso. O importante é você estabelecer uma prática que seja regular, um horário e um local pré-determinados. Em segundo lugar, o princípio é ore em particular. Nós temos aqui que contrastar os versículos 5 e 6 do texto de Mateus. Quando Jesus faz referência a pessoas que ele via orando, ele diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então Jesus viu e destacou a prática que algumas pessoas tinham lá, ok? Eram pessoas que gostavam de orar em público. E ele condena os hipócritas que queriam se mostrar nas sinagogas e nas esquinas. Ele diz, eles fazem isso para serem vistos. E depois ele afirma, eles já receberam sua plena recompensa. Então, se alguém ora para ser visto e é visto, ele já recebeu a sua recompensa. Agora, no verso 6, Jesus orienta seus discípulos a buscar um lugar privado para as suas orações. A ordem dele é, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Assim, além de um período regular, um local determinado também é importante. Um local isolado e livre de distrações. Será que isso significa que devemos evitar e até, digamos,
condenar as orações feitas em público? Não, obviamente, né? Aliás, o apóstolo Paulo oferece orientações para os cultos públicos dos cristãos, e uma parte importante desta orientação nós lemos lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, e também no verso 8 o seguinte, aparece aqui, eu leio para você. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Este texto, o apóstolo Paulo está orientando os cristãos para o momento de culto. Então, é no momento de culto que também se fazem orações. Então há um lugar para uma oração pública, sim. E o que Jesus condena não é a oração pública. Ele condena a atitude com que alguns oram no público. Mas voltando ao foco, Jesus estabelece como princípio que cada discípulo dele precisa desenvolver a oração no ambiente privado. Por que será? Uma das razões, obviamente, é pela importância de criar-se um ambiente especial, um ambiente de encontro, um ambiente consagrado, um ambiente onde está você e Deus, Deus e você. Tomando cuidado, obviamente, para não divinizar o local ou pensar que somente neste local é que Deus te ouvirá, tá? Deus está em todo lugar e nós podemos falar com Ele o tempo todo, e certamente reservar um lugar não implica em que Deus só falará com você ali ou você só poderá falar com Deus ali, ok? Então, qual é o melhor local para você? Qual o melhor local para você? Anote aqui nos comentários para que outras pessoas saibam e entendam a sua prática de oração, tá bom? O terceiro princípio a destacar é ore com sinceridade. Jesus disse nos versos 7 e 8 o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Depois ele diz, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus está conosco. Acredita nisso? Deus está conosco. Não precisamos pedir a presença dele. Não precisamos. Devemos estar conscientes da presença dele e falar a ele como se fala como qualquer outra pessoa. Não há necessidade de florear com palavras bonitas, a não ser que esse seja o seu jeito de falar, não é? Não há necessidade de imitar a oração de outras pessoas, porque você considera o jeito delas orarem como bonito, ou adequado, ou mais espiritual. Não faça isso. Não há necessidade de imitar ninguém. Ore com o coração, com autenticidade, com reverência, com sinceridade. Abandone as palavras vãs ou palavras inúteis, abandone os chavões, frases de efeito. Você está na presença daquele que tudo conhece. E quando se trata de sinceridade, significa que você pode dizer a Deus, ainda que de forma respeitosa, ou melhor dizendo, em forma respeitosa, coisas que são difíceis de dizer, positiva ou negativamente falando, né? Deixe-me dar um exemplo pessoal. Houve um tempo em que eu lutei com a depressão. Isto é fato que anuncio publicamente, sem receio. E cristãos enfrentam problemas dessa natureza, né? Ninguém está livre disso. E quando eu estava em crise depressiva, me lembro de ter dito coisas do tipo: onde estás, Deus? Por que não me socorres? Por que permites que coisas assim aconteçam comigo?
Como é que posso afirmar que sirvo a um Deus poderoso se não consigo ver ou ter o teu livramento na minha própria experiência? Verbalizar isso implicava em muita sinceridade para com Deus. Mas Deus é poderoso para ouvir a nossa sinceridade e não ficar magoadinho, tá bom? Então, sinceridade deve marcar nossas orações. Até porque de nada adianta ser falso ou hipócrita diante daquele que tudo conhece. Não é verdade? O quarto princípio a destacar é: ore especificamente, ou de maneira específica. O Pai Nosso é uma oração modelo. Podemos utilizá-la como guia para as nossas orações. E é uma oração extremamente focada, extremamente específica, não é? Eu vou passar por ela rapidamente, preste atenção como é que Jesus indica que sejamos específicos. Por exemplo, ele diz: Pai Nosso. Você está falando com o seu Pai. Você é filho dele, por intermédio de Jesus Cristo. Não duvide disso. Afirme isso com convicção. Meu Pai, Pai Nosso. Estás no céu. É a sequência, né, da oração. Reconheça então a majestade de Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima dos problemas que nós enfrentamos. Depois vem: santificado seja o teu nome. Isso é uma expressão que nos leva a pensar em adorar e louvar a Deus. O seu momento de oração não pode se resumir a uma lista de necessidades ou de problemas a serem apresentados para Deus. E, ao outro lado dessa moeda, não, Deus, aqui está a minha lista de presentes, eu preciso disso. Não, entre na presença de Deus para adorar a Deus, para louvar a Deus. Seja específico quanto a isso. Inclua isso intencionalmente. Depois vem a expressão: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto me leva a pensar em submissão à vontade de Deus. Coloque a vontade dele em primeiro lugar na sua vida. Casamento, família, carreira, ministério, finanças, relacionamento. Coloque isso em primeiro lugar, ok? E submeta-se à vontade de Deus nestas áreas todas aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Apresente a Deus todas as suas preocupações, grandes ou pequenas. Se você precisa de um milagre, peça sem recuar. Peça. E peça de novo, e peça de novo, crendo em seu coração que Deus está te ouvindo, o teu Pai está te ouvindo, e no tempo devido Ele te atenderá. E depois diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, certifique-se de que você não é um obstáculo às suas orações. Em outras palavras, certifique-se de que você está fazendo o que você precisa fazer. Aí você está dizendo assim: eu perdoo os meus devedores. Então, confesse seus pecados, receba o perdão, comece a crescer, a se desenvolver, viva com um espírito perdoador em relação às outras pessoas. E aí você vai dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ore para a proteção de Deus contra o mal e ore por vitória sobre a tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aí você está terminando a sua oração com mais louvor, com mais exaltação ao Deus Todo-Poderoso. E o amém significa assim seja. A oração do Pai Nosso é um excelente modelo. Porém, o objetivo da oração do Pai Nosso não é se tornar uma fórmula mágica para atrair a atenção de Deus, tá? Às vezes a gente vê as pessoas, até por conta de tradição,
orando, repetindo o Pai Nosso, como se isso fosse pagar pecados ou chamar a atenção de Deus. A oração do Pai Nosso não foi estabelecida para isso, tá? Jesus não deixou esta oração para ser recitada. Na verdade, ele até admoestou quanto ao uso de frases repetitivas, né? O modelo que Jesus nos deu é apenas uma sugestão da variedade dos elementos que devem ser incluídos em nossas orações. Por hoje é isso. Eu termino essa reflexão fazendo uma provocação. Alguém afirmou que os cristãos, de forma geral, não precisam de mais ensino. O que eles precisam é praticar o que já sabem. Talvez isso seja uma verdade em relação à oração. Na vida de muitos cristãos, não precisa mais de ensino. O que precisa é prática. Não precisa aprender mais, e sim praticar mais aquilo que já sabe. Fica a dica. Que os princípios aqui apresentados sirvam apenas para reforçar, ou de repente relembrar, ou de repente corrigir pequenos detalhes de algo que já é a sua prática, como um discípulo de Jesus que você é. Um beijo a todos. Fiquem na paz. Olá, amados, graça e paz. Vamos para mais um tempo de oração na Roda dos Esclarecedores. A Eva pede oração por sua irmã Edjane, que realizou uma biópsia e está aguardando o resultado. Ela pede para nós orarmos para que o resultado não seja nada grave. O Moisés Mota pede oração por seus netos e netas, em especial pela Larissa, que não tem tido um bom relacionamento com sua mãe. A Rosa Lemos pede oração pela saúde de sua mãe, Maria Conceição Costa. A Vanessa pede continuidade das orações por sua mãe Rosângela, para que Deus restaure a saúde mental e espiritual dela, e também para que Deus traga direcionamento e sabedoria para a família conseguir lidar com ela. E a Maria de Fátima pede oração para que portas de emprego se abram para o seu marido Dionísio Luquezzi. Vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Se você tiver pedidos e também agradecimentos aí da sua casa, aproveite esse momento para colocar diante do Senhor. Ele é conosco, Ele está nos ouvindo e com certeza Ele age em prol das nossas orações. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. Te pedindo que os teus ouvidos estejam abertos, que o teu braço esteja estendido para abençoar, para cuidar, para curar, Pai, para atender a nossa petição nesse momento. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida da irmã da Eva, Edjane, Pai, que realizou essa biópsia, está aguardando o resultado. Deus, que não seja nada grave, Pai, que seja algo simples, que seja algo que não provoque tratamentos complexos, Pai, mas que seja algo tranquilo para ela lidar nesse momento. Eu te peço que o Senhor apazigue o coração da Edjane, assim como da Eva e dos familiares também. Numa ocasião como essa, muitas vezes o nosso coração se aflige, Deus. Que o coração delas não se aflija, ó Deus. Que o Senhor inunde de paz e que o Senhor abençoe essa espera pelo resultado da biópsia, Pai. Nós clamamos ao Senhor também pela vida dos netos e das netas do irmão Moisés, Pai. Te pedindo que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, que o Senhor direcione os corações para Ti, ó Deus. Te pedimos especialmente pela vida da Larissa, que tem tido problemas de relacionamento com a mãe. Ó Pai, em nome de Jesus, seja na vida da Larissa, Pai, cuida do coração dela, cuida da mente dela, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço também pela vida da Sheila, Pai, mãe da Larissa, que o Senhor cuide dela. Que o Senhor a atraia com os teus laços de amor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa renovar, possa restaurar, possa sarar, possa cuidar do coração, da mente da Sheila, Pai, levando ela
para perto do Senhor novamente, Deus. Em nome de Jesus, nós também clamamos pela vida da irmã Conceição, a mãe da Rosa Lemos, Pai. Te pedimos que o Senhor cuide da irmã Conceição, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor restaure a saúde dela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Deus, a irmã Conceição, que é bênção na vida de tantas pessoas, já foi bênção na vida de tantas pessoas, e nós queremos interceder por essa nossa irmã tão valiosa, Pai. Abençoa, cuida, renova, cuida da saúde dela, Pai, em especial, em nome de Jesus. Nós continuamos orando pela vida da mãe da Vanessa, pela Rosângela, Pai, para que o Senhor restaure a saúde mental e espiritual dela, e para que o Senhor dê graça, sabedoria, discernimento, para a família conseguir lidar com ela em meio a essa situação espiritual e também mental. Cuida, Pai, da Rosângela, restaura a mente dela, Pai, atrai ela para o Senhor, direciona o coração dela a Ti, direciona a mente dela para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem para dar e o Senhor tem cura para dar também. Que o Senhor ministre da Tua parte na vida da Rosângela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida das filhas, das pessoas que estão mais próximos, dos familiares, que o Senhor dê sabedoria para lidarem com a situação da Rosângela, Pai, que o Senhor dê a eles graça mesmo para lidar com a situação dela, em nome de Jesus. E também clamamos ao Senhor, Pai, pela vida do Dionísio Luquezzi, pedindo que o Senhor abra uma porta de emprego, ó Deus. Dá a ele uma oportunidade de trabalho, dá para ele a remuneração necessária, ó Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor e por isso nós clamamos a Ti, Deus, age em favor do Dionísio, Pai, abre uma porta de emprego, que dali venha o sustento para a família dele, para a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide, abençoe e que nesse tempo de procura, que ele não desanime, que ele não desista, Pai, que nesse tempo de procura o Senhor possa apaziguar o coração dele, que o Senhor cuide da mente dele nesse tempo, cuida das emoções dele, ó Pai, e daqueles que estão ao redor dele também, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, nós também queremos apresentar diante do Senhor a PIB, Deus. Neste mês que completamos como igreja mais um ano de existência e queremos celebrar isso, Pai. Louvado seja o Senhor por esses 41 anos de organização da PIBG, por tudo que o Senhor fez nessa igreja e continua fazendo, por todas as pessoas que o Senhor usou lá no começo e por todas as pessoas que o Senhor continua usando hoje para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Para que a Tua igreja continue sendo relevante no bairro que o Senhor a plantou, ó Deus. Louvado seja o Senhor por essa igreja, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue capacitando, ó Deus, em nome de Jesus, seja com os líderes, seja com cada ministério, cada participante de ministério, seja com cada pessoa que é membro dessa igreja, Pai, que nós possamos render graças ao Senhor com as nossas vidas pela Tua bondade, pela Tua graça conosco, Pai. E que a PIBG continue completando muito mais anos aqui, ó Deus, e sendo cada dia mais ainda relevante do que já tem sido no seu contexto, Pai. Nós oramos a Ti, agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque em meio às lutas o Senhor é socorro bem presente. Obrigado, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.